agora eu queria entrar numa outra parte para falar um pouco mais assim sobre como é que tudo aquilo que a gente já viu, né? Como é que aquele livro foi escrito por inspiração de Deus, por homens que viveram em épocas diferentes e que foram selecionados, né? Que Deus usou esses homens para escrever. Como é que esses livros chegaram até nós, né? O primeiro ponto que eu queria falar é o que a gente chama de cânon. Não sei se vocês já ouviram essa palavra por aí, talvez alguns possam não ter ouvido, né, essa expressão, mas o que significa cânon? Cânon significa regra. O que o cânon determina? Quais foram os livros que foram considerados inspirados por Deus? Quais livros foram inspirados? Quais livros merecem a gente reconhecer eles, né? Merecem reconhecimento. Então, antes até de passar para especificamente essa questão aí do cânon, eu queria falar uma coisa que ficou faltando de complementar na aula passada, que foi o seguinte, e vai ajudar um pouco a gente a entender essa questão do cânon. Qual era a Bíblia que Jesus lia? Porque no tempo de Jesus, até brinquei na semana passada, né? Jesus não era cristão, Jesus não tinha Bíblia, ninguém tinha Bíblia, como a gente tem hoje, né? Nenhum livro do Novo Testamento tinha sido escrito ainda, a própria vida de Jesus estava ainda acontecendo, né? Então a gente não tinha a Bíblia como a gente tem ela hoje, pronto, com todos os livros, né? Reunidos. Então, qual era, afinal de contas, a Bíblia que Jesus lia? Eu não lembro se na semana passada eu cheguei a comentar sobre isso, acho que falamos bem rapidamente, que naquele ambiente cultural que Jesus vivia, em Israel, pelo menos 4 línguas eram faladas naquela região, né? Sendo que 2 dessas línguas eram faladas em todo o Império, que era o grego e o latim. O latim, assim, me parece que a população normal, né, a população comum, ela não falava latim, porque o latim era a língua dos romanos. Então tudo que tinha a ver com Roma era em latim. As correspondências oficiais eram em latim, as bulas, né, inclusive o mesmo nome que usou com a bula papal, né, as bulas imperiais, né, que eram os decretos dos imperadores e tal, tudo era feito em latim. Então eu imagino, isso é uma coisa que eu falo até sem muita propriedade, né, falo supostamente, que as pessoas deviam ouvir o latim, mas elas não necessariamente falavam. É mais ou menos como acontece com o inglês muitas vezes, né? Às vezes a gente ouve o inglês, até fala uma expressão ou outra em inglês porque está no nosso cotidiano, mas falar mesmo em inglês a gente muitas vezes não fala, né? Então era mais ou menos o que acontecia com o latim. Agora, o grego era diferente. O grego era uma língua realmente falada por muita gente, porque no momento em que a gente chega em Jesus, né, no início do primeiro século, depois de Cristo, o grego já era uma língua disseminada por praticamente todo mundo. Isso culpa, entre aspas, de Alexandre, né? Alexandre o Grande, muita gente falava grego também. Podia não falar bem, mas falava. Era uma língua conhecida, né? Então a gente tinha o grego como língua internacional, o latim como a língua imperial, vamos dizer assim, e no estado, não era bem estado de Israel, né? Mas em Israel a gente tinha o hebraico e o aramaico. São línguas muito parecidas, têm a mesma origem, na verdade. O que diferencia é pouca coisa mesmo, é questão de entonação, questão de... lembra um pouco o que é hoje o árabe e o hebraico. O árabe e o hebraico se parecem muito, e às vezes a gente percebe que certas palavras mudam porque em vez de um falar A, outro fala E. Era mais ou menos o que acontecia com o aramaico e o hebraico, né? Mas o detalhe é que o hebraico, isso é o que os historiadores falam e a gente não tem uma certeza absoluta disso. Existem inclusive teorias bem divergentes a respeito disso, mas o que se fala é o seguinte, que o aramaico era a língua falada pelo povão. Todo mundo em Israel falava aramaico. Ela era a língua, vamos dizer assim, a língua oficial do dia a dia era o aramaico. Só que as pessoas liam a Torá, né, a Bíblia da época, em hebraico.
Então elas também conheciam o hebraico. Talvez não falassem o hebraico toda hora, né? Para comprar pão, para, enfim, cumprimentar o vizinho, né? Usava o aramaico. Mas o hebraico também era uma língua falada e também era uma língua conhecida. Então é interessante isso. Pastor, não vai. Eu tenho que parar de fazer essa brincadeirinha, porque quando eu assisto isso eu me acho ridículo. Então a gente tem essas 4 línguas, né, dentro do Estado de Israel. E um detalhe interessante, aí onde começa a gente ver a questão do cânon, um detalhe interessante é, na época de Jesus, por causa também de Alexandre, até na verdade nem de Alexandre, do pai de Alexandre, a Bíblia hebraica, os livros da religião hebraica, eles já tinham sido traduzidos para o grego. Existia já naquela época de Jesus uma versão grega da Bíblia hebraica. Até hoje isso é chamado de Septuaginta. Depois eu vou comentar um pouco mais a respeito disso. Então, o que acontece? Quando a gente chega na época de Jesus, a gente encontra Jesus utilizando alguns livros, né? E inclusive um detalhe interessante é que não só por Jesus, mas também pelos apóstolos, não, especialmente aqueles que escreveram, né, alguns livros e cartas que estão no Novo Testamento, eles citam todos os livros do Antigo Testamento, a não ser esses aí: Esdras, Neemias, Esther, Eclesiastes e Cantares. São os únicos livros do Antigo Testamento que não são citados no Novo Testamento. Todos os demais são. Então, isso aí já começa a dar uma pista a gente do que o judeu usava, né? Do que o judaísmo na época de Jesus utilizava como escritura sagrada, né? Ele considerava como uma escritura sagrada. Veja que não significa, tá? Isso não é um fato consumado da gente dizer assim, então quer dizer que eles não usavam esses, né? Que Esdras, Neemias e Eclesiastes e tal não eram livros considerados inspirados. Não significa isso. Significa dizer que eles não são citados no Novo Testamento. E aí a gente tem uma passagem interessante, eu vou ler rapidamente aqui, a gente já conhece essa passagem, Lucas 4, de 16 a 21, diz o seguinte: chegando a Nazaré, onde havia sido criado, Jesus entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura para vocês. Já conhecemos essa passagem, né? É a primeira vez que Jesus prega numa sinagoga em Nazaré. O que essa passagem tem de interessante? Alguém aqui já foi na sinagoga judaica? Acho que o Elcio já, né? Eu honestamente nunca fui. Sei como é que funciona, nunca fui. Mas isso aqui é uma descrição do culto na sinagoga. E mais ou menos como acontece até hoje, né? Com algumas, talvez, umas diferenças, por causa do tempo, totalmente distante um do outro, mas basicamente o culto na sinagoga era assim. Era feita uma leitura semanal da lei de Moisés, né, da Torá. Era feita uma leitura de uma porção dos profetas, que o judeu chama isso de Parashá, né? É uma porção de uma leitura dos profetas que geralmente tem a ver com aquilo que foi lido na lei. Ninguém leva um rolo da Torá para casa, porque, inclusive, vou mostrar aqui a vocês uma foto. Não sei se dá para entender aí, não dá? Isso aqui é uma leitura moderna, né? Feita numa sinagoga moderna da Torá. Observe isso aqui, ó. Isso é a Torá. Detalhe, isso aí é só a lei de Moisés, certo? Não é a Bíblia toda, não. Ali é só a lei de Moisés. Ali é só o Pentateuco. Então você observa que, me parece, até li hoje, me parece que para poder fazer isso aí, no mínimo tem que ter 80 metros. Na época era pergaminho, agora não é mais pergaminho, né? Agora eles usam papel, né? Mas de qualquer maneira, isso aqui é copiado à mão, não é feito
com máquina nem nada, e você observa que é um rolo grande, né, pesado. Isso aí para poder alguém tirar do lugar onde fica guardado, porque isso aí fica guardado dentro da sinagoga, e como eu disse, ninguém pega isso e leva para casa, ou leva para estudar, não acontece isso. Hoje em dia, obviamente, existem os livros, né? Então, o cara tem um livro pequeno, igual aqueles ali, leva para casa, mas a leitura oficial na sinagoga, até hoje é feita nesse rolo aí. Então você, na época de Jesus, era bem esse esquema, com um detalhe que na época de Jesus não tinha isso, né? Na época de Jesus não existia livro como a gente tem hoje. Então, aí você percebe até um pouco da dificuldade que as pessoas tinham de fazer esse estudo. Para estudar a Bíblia, você tinha que ir na sinagoga. E se você quisesse se aprofundar além daquilo que é dito na sinagoga, você ia ter que ter condições de participar de uma escola de rabinos. E eu digo condições não só financeiras, porque inclusive existia uma prática que os rabinos não cobravam para ensinar. Mas o problema é que muitas vezes o filho não tinha condições de ir porque tinha que trabalhar. Então até acontecia muito uma coisa assim, quando o pai percebia que o filho tinha uma propensão, né, para aprender, para estudar mais, ele suava para poder manter o menino fora do trabalho da família, da casa, do campo, para ele poder estudar. Então era uma situação muito complicada, né? Muito difícil. Só para finalizar aqui, eu falei aqui da questão dos livros, toda a doutrina de Jesus, e isso a gente já sabe, né? Toda a doutrina que Jesus pregou tem como base esses livros que são citados. Então, a gente pode, sendo que esses 5 aqui, né, não foram citados no Novo Testamento, mas a gente pode dizer, assim, sem nenhum medo de errar, que a Bíblia do jeito que a gente tem hoje, o Antigo Testamento do jeito que a gente tem hoje, de Gênesis a Malaquias, é exatamente a mesma Bíblia que Jesus usava, né, e que os judeus usavam na época. Eu também não sei dizer não sei. Ela perguntou por que esses 5 livros não são citados no Novo Testamento. Eu não sei. Talvez, minha opinião, né? Talvez porque eles não tivessem nada propriamente útil naquilo que Jesus estava falando ou naquilo que os apóstolos estavam ensinando. Mas também, João fala uma coisa interessante que é até lógica, né? Ele fala assim, olha, se fosse escrever tudo que Jesus falou e tudo que Jesus fez, não ia se caber livro no mundo. Às vezes a gente acha esse exagero, né? Mas quando você pensa, quando você pensa que só 5 livros é isso aqui, você consegue ter a dimensão do que João estava falando. Rapaz, livro é muita coisa. Um livro é desse tamanho. Imagina se eu escrevesse tudo que Jesus falou e fez, né? Então, assim, ainda tem alguns detalhes interessantes, porque, por exemplo, o livro de Esther não se fala o nome de Deus. Deus não é citado no livro de Esther, né? Mas o que tem de interessante, e eu estava até lendo isso, foi até sem querer, me bati com um texto, o autor judeu falando como Deus está presente no livro de Esther sem que o nome dele seja citado, né? E ele até explicando por que os judeus, mesmo não tendo o nome de Deus no livro de Esther, incluíram esse livro no cânon deles, né? Consideraram esse livro como inspirado. E ele explica isso aí, né? Como é que Deus está nas entrelinhas do livro. E é tão interessante, eu vou falar daqui a pouco sobre manuscritos, que até no manuscrito de Esther tem algumas referências ao nome de Deus de uma forma, poderíamos dizer assim, cifrada, né? Certas expressões, as primeiras letras formam o nome de Deus. Tem umas coisas muito interessantes, umas curiosidades muito interessantes a esse respeito. Então, assim, é a melhor resposta que eu posso dar, entendeu? Não foi necessário citar esses livros, mas o judaísmo já considerava esses livros inspirados. Inclusive, Cantares e Eclesiastes já eram considerados livros escritos por Salomão, né? Então, se Salomão escreveu Provérbios, né, e a gente confia, por que não ia confiar em Eclesiastes e Cantares, né? Só para acrescentar, a experiência que eu tive lá na sinagoga, todos sábados, no mundo todo, todas as sinagogas eles ganham a mesma porção. Eles cantam e aí fazem a paraxá. Então é um negócio bem padronizado. Unificado, né? Eles começam o ano, né, no meio da Bíblia, que é o meio da Bíblia. Aí, no primeiro dia do ano, eles começam a leitura das porções e aí fazem referências paraxás, né? São
Existem até algumas pequenas diferenças nas comunidades da Europa em relação à da América, mas é pouca coisa. Geralmente é um acréscimo de uma leitura, né? Isso é interessante. Bom, então, eu já mostrei isso aqui na semana passada, só queria reforçar isso, que a doutrina de Jesus, o ensinamento apostólico, que a gente tem como a base da nossa fé, ela na verdade já tinha a base da fé judaica, né? E na verdade eu queria até fazer uma correção aqui nas expressões. Judaísmo foi uma coisa que surgiu, tá? Passou a existir no período do pós-exílio, depois que eles voltaram da Babilônia. Talvez a gente possa dizer que uns 200, 300 anos antes de Cristo foi quando o judaísmo, de fato, como ele existe hoje, ele começou a ser moldado, vamos dizer assim, né? A fé de Israel que existia antes não tinha tudo que o judaísmo tem hoje. Então, por exemplo, só um detalhe, eu não tenho muita certeza, mas me parece que isso aqui, ó, é o Talmud. O Talmud é o comentário oficial do judaísmo. Eles interpretam a Bíblia à luz do Talmud, né? O que é o Talmud? É uma seleção justamente de interpretações e ensinamentos de vários rabinos, alguns antes da época de Jesus, outros da época de Jesus. O próprio Gamaliel é citado no Talmud, e alguns que vieram alguns séculos depois. Então, o judaísmo tradicional considera que esses livros, ou melhor, que o Talmud, ele explica a lei e os profetas de uma forma oficial. Na época de Jesus isso não existia ainda, não oficialmente, né? Existia um rabino que falava uma coisa, existia um rabino que falava outra, existia uma escola de pensamento aqui e outra escola de pensamento ali, né? Na época de, vamos botar, Esdras, por exemplo, quando eles voltaram do cativeiro, isso estava muito longe de existir. Então eu só quero fazer essa pequena distinção, que a religião que o judeu, o israelita, ou o hebreu, vamos dizer assim, ele professa hoje, não é exatamente a mesma que se professava no Antigo Testamento, certo? Existe uma evolução, né? E ao mesmo tempo explica por que a gente não precisa ser judeu para ser cristão. Porque, na verdade, o judaísmo, isso, assim, alguns pesquisadores, né, sobre essa questão da relação da igreja com Israel falam, é que o judaísmo, como a gente conhece hoje, ele na verdade nasceu junto com o cristianismo. Porque ele surgiu depois que o templo foi destruído, no ano 70, né? Quer dizer, a igreja na verdade já existia. Isso é um fato tão interessante, que existem coisas do judaísmo que os próprios judeus, eles falam assim, se a gente olhar no Novo Testamento, a gente tem uma explicação melhor da coisa do que se a gente olhar a nossa história. Porque a história do judaísmo começou depois da história do cristianismo. É um fato interessante esse. Mas, de qualquer maneira, a lei, os profetas e os escritos, né, os salmos, os provérbios e os demais livros, eles já eram considerados escritura sagrada. Jesus usou esses livros. Tudo que ele ensinou tem como base isso, né? E os apóstolos também. Então a gente tem muitas citações, né, inclusive do Antigo Testamento. Um detalhe até que eu falei também, para quem não estava, é que o Apocalipse mesmo é um exemplo claríssimo disso. O Apocalipse, se você for comparar com Isaías, Zacarias, Daniel, Ezequiel, você vai assim, rapaz, o cara parece que recortou as coisas dos livros proféticos do Antigo Testamento, colou e fez um livro. A impressão que dá é essa, porque todas as profecias, ou quase todas, do Apocalipse, elas estão alicerçadas nas profecias do Antigo Testamento. Até quando fala da vida do anticristo, já tinha sido dito lá atrás, né? Daniel profetizou isso, né? Quando fala da nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, Isaías já tinha falado isso. Então muita coisa, pouquíssima coisa não foi falada anteriormente. A maioria das coisas já tinha sido falada, né? Então a gente tem vamos dizer assim, esse acúmulo, né, histórico aí de escrituras sagradas, né? Agora, como é que se chegou ao ponto de dizer esse livro é inspirado, esse livro não é? Vou dar só um exemplo, depois eu vou até citar alguns ali. A gente tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês sabem quantos outros evangelhos existem? Tem noção? São muitos.
Eu não sei nem dizer quantos. Muitos. Tem Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, Evangelho de Barnabé, Evangelho de Paulo, Evangelho de Nicodemos. Tem Evangelho de quase todo mundo que é citado no Novo Testamento. Tem Evangelho de todos os apóstolos, de um monte de gente que foi citada, né? Então, como é que se chegou ao ponto de dizer, não, esse vai entrar e esse não vai entrar? Para quem não estuda, e eu não estou nem falando de estudar a Bíblia, quem lê, quem busca informação, e isso está na mentalidade de muitas pessoas, a Bíblia é uma produção da Igreja Católica, né? Então, o que as pessoas pensam? Constantino fez lá um concílio e decidiu, esse livro vai entrar, esse eu não quero. Por quê? Porque eu não quero. Eu quero esse e tal. Mas isso, gente, é uma concepção completamente errada. E eu estou falando aqui não como um cristão, eu estou falando como uma pessoa que buscou a informação de pessoas não cristãs, de historiadores, de gente que estuda essa questão de documentos históricos antigos e tal. Na época de Constantino, isso foi no ano 325, né, por aí. Na verdade o concílio acho que foi um pouquinho mais, né, 330. Antes disso, todos os livros do Novo Testamento já eram aceitos pela igreja. Engraçado é que acontecia o seguinte: como é que se chegou à conclusão de dizer assim, vamos botar o Evangelho de Mateus como um livro inspirado, vamos considerar ele de fato e vamos registrar que ele é um livro inspirado? Como é que foi esse processo? Então, alguns critérios aí. Primeiro, autoria. Quem escreveu esse livro? Foi um apóstolo. Tem certeza? Porque, como eu disse, tinha o Evangelho de Pedro, tinha o Evangelho de Tomé, tinha o Evangelho de não sei quem, né? Então, tinha que tomar cuidado com isso aí. Quem foi que escreveu esse livro? Segundo ponto, no caso do Antigo Testamento, também valeu isso, tá? O que o judeu se perguntou esse livro é coerente com a lei de Moisés? Tem algum choque com a lei? Não. Então ele é inspirado. É um ponto, né? No nosso caso, no Novo Testamento, seria o quê? Ele concorda com a doutrina apostólica? Ou ele diverge dela em algum ponto? Né? Porque a gente tem muitos livros que divergem de forma bem clara, a ponto de dizer, por exemplo, que Jesus não morreu na cruz, que Jesus estava com corpo espiritual. Jesus não sofreu na cruz. Inclusive o Espírito até hoje prega isso, ele ensina isso aí. Jesus não sofreu, Jesus estava no corpo espiritual. De repente, porque ninguém fala isso com muita clareza, né? De repente Jesus era casado com Maria Madalena, ou pelo menos rolava um clima ali. Tem evangelhos que falam isso, né? Então, está na doutrina apostólica ou não? É um outro ponto. O terceiro ponto também é muito importante. Tinha testemunho da igreja? Ou seja, a igreja já aceitava esses livros? E quando eu falo a igreja, eu não falo a igreja instituição, a igreja católica. Eu digo as igrejas, as comunidades. Principalmente aquelas, por exemplo, no caso de Paulo, né? Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos procurar registros históricos para descobrir. Lá em Corinto, lia mesmo essa carta? Essa carta realmente chegou na igreja de Corinto? Então, isso era um ponto. E o período da composição também. No caso do Novo Testamento, isso talvez de todos os critérios fosse o mais arbitrário, né? Ou seja, pensar assim, ele tem que ter sido escrito no primeiro século. Tudo que veio depois do primeiro século a gente não vai considerar. Mas acabou que funcionou. É meio arbitrário, mas funcionou. Então, o detalhe é esse: o cânon não acrescenta nada, ele só seleciona. Então, daquela quantidade de livros que tinha, vamos ver quais são os que têm testemunho, que foi escrito por um apóstolo, que tinha aceitação das comunidades, né? E aí a gente chegou nessa lista oficial, que, novamente, não foi feita pela Igreja Católica. Existem documentos históricos que mostram que já no ano 200, no ano 180, se não me engano, acho que foi o primeiro. Eu não sei se eu coloquei isso aqui. Acho que não. Mas, se não me engano, no ano 180, um bispo escreve uma carta, inclusive defendendo, né, a fé, porque alguns estavam querendo implantar algumas ideias heréticas no meio da igreja, e ele cita essa relação de livros que eram os livros considerados pela igreja como sendo um livro inspirado, né? Então a gente
com um pouco de desenvolvimento, né, histórico, a gente chegou nesse ponto aí. Todo livro que não foi considerado canônico foi chamado de apócrifo. Se não me engano, apócrifo significa oculto. Tem o sentido assim, de dizer assim, livros incertos. Nós não temos certeza em relação a esses livros. Então, não vamos colocar eles junto com os canônicos, né? Os que realmente são escritura sagrada. Então, no caso do Antigo Testamento, esse cânon, isso é muito interessante. Jesus usava todos aqueles livros, mas o cânon judaico mesmo só foi determinado no ano 90 depois de Cristo. Foi o dia que, o tempo em que os líderes judaicos sentaram e falaram assim, olha, vamos definitivamente dizer aqui quais são os livros que a gente usa mesmo, para de repente não a gente começar a botar coisa misturada aí e tal. Então, no ano 90 eles decidiram quais eram os livros. Foi confirmado por Jesus Apóstolos, né? Então ficou assim a divisão lá, que a gente já falou disso também. A Torá, que são os 5 livros de Moisés, os profetas, que vai de Josué até Malaquias, e os que ele chama de escritos, que são os Salmos, os livros de Salomão, Neemias, Esdras, Esther, e Daniel também entra nesse bolo aí. Daniel não entra como profeta, mas de qualquer modo está lá. No caso do Novo Testamento, como eu falei, já estava identificado por esses autores do segundo século, chamados de pais apostólicos, que esses livros eram reconhecidos pelas comunidades, né? As igrejas usavam esses livros. Então, eles já eram aceitos desde o segundo século. Agora, quando chegou no século IV, na época de Constantino, então se sentou e falou assim, aí, vamos decidir o que em relação a isso? Aí a maioria decidiu, não, vamos aceitar o que já estava aceito. Então, assim, não teve acréscimo nenhum. Agora, o que aconteceu de interessante? Isso aí só como curiosidade. Teve alguns livros que não foram amplamente disseminados, ou seja, nem todas as igrejas conheciam esses livros. Então, por exemplo, o Apocalipse foi um livro que circulou mais entre as igrejas da Ásia. E quando você percebe, para quem o Apocalipse é interessado, você entende isso, né? João escreve a 7 igrejas, não é isso? Na Ásia. Basicamente, só as igrejas daquela região onde essas 7 igrejas estavam, é que conheciam o Apocalipse. Igrejas, por exemplo, da Judéia não conheciam o Apocalipse. Então, quando se sentou para determinar, e aí, o Apocalipse fica ou o Apocalipse não fica? Aí algumas igrejas falaram assim, olha, por mim não fica, porque a gente não tem tradição desse livro, esse livro nunca chegou lá. Outras igrejas falaram, não, a gente recebeu esse livro foi escrito por João. Então, o testemunho das igrejas que tinham esses livros prevaleceu. Não, a gente pode confiar, a gente atesta, não tem nada contra a Bíblia, confirma o que foi dito, né, por Jesus e pelos apóstolos, e a gente conhece esse livro. Então, teve alguns livros, entre eles o Apocalipse, que aconteceu esse dilema aí, né? Mas no final se fechou o que a gente chama de cânon, né? E aí, tudo bem? Então, só para vocês ficarem sabendo, que na semana passada a gente falou assim muito superficialmente, a gente tem no Antigo Testamento esses livros apócrifos. Inclusive, eles existem na Bíblia católica, certo? Mas não existe na Bíblia, por exemplo, do judeu, na Tanakh, como eles chamam, né? No Antigo Testamento. Eles não têm esses livros lá. Então, são Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, que se atribui a Salomão, mas o próprio judeu não tem muita certeza disso, e um livro chamado Eclesiástico, que não é o Eclesiastes, certo? É como se fosse um livro de sabedoria também, mas o nome do cara é Siracida, o cara que escreveu esse livro. Então, assim, esses livros, até Filma perguntou isso, pensei até que esses livros não existiam. Não, eles existiam sim, eles são verdadeiros. Agora, o que acontece? Eles têm um valor histórico, eles têm um valor de conhecimento da época, daquilo que era pensado, né, e tal, mas eles não são livros inspirados, não são considerados por nós, né, livros inspirados por Deus. Então não significa que nem tudo que está escrito ali você leva em consideração, né? Inclusive, isso causa um certo dilema, inclusive, com os católicos, porque o católico, ele crê que se pode orar a alguém que já morreu, né, um santo. Eles não fazem igual os espíritos, não oram para qualquer um, mas eles oram para os santos, né? E, se não me engano, no livro de Tobias, se não me engano, Tobias faz uma oração, acho que é a Moisés.
Aí fica complicado, né? Você, tá vendo aí, ó? O cara orou a Moisés, por que eu não posso orar para Pedro? Né? Então, talvez seja até um dos motivos pelos quais a gente não considera, né? A gente meio que segue a linha do judeu, a verdade é essa. A gente segue mais ou menos o pensamento judaico. Eles não aceitavam, então a gente também não aceita, né? No caso do Novo Testamento é mais complicado. Tem muito livro do Novo Testamento, muito. Eu só citei aqui aqueles que são considerados interessantes, que tem coisas a acrescentar, certo? Então, tem epístolas de um cara chamado Clemente, que inclusive a tradição diz que é o Clemente citado na Bíblia. Ele tinha sido, tinha apoiado Paulo, se não me engano, em Roma, ou foi em Corinto. Então, a tradição diz que essa carta é atribuída a Clemente, a esse Clemente, né? E são cartas interessantes, mas a gente não considera elas inspiradas. Mas tem muita coisa interessante ali nas cartas de Clemente. Um outro livro chamado Pastor de Hermas, que lembra muito aquele Peregrino. Alguém já ouviu falar desse livro? O Peregrino é o livro cristão mais vendido no mundo. Se você não leu, você está por fora. Eu também não li, mas já vi o filme. Didaquê. Esse Didaquê é muito interessante. O Didaquê é como se fosse um manual da igreja, nem primitiva, é da igreja do segundo século já. Me parece que ele foi escrito em 150, por aí, depois de Cristo. Mas ele era o quê? Era um manual para as pessoas que iam se batizar. E aí, o que é realmente interessante do Didaquê não é nem assim o reforço que ele faz das doutrinas, porque ele reforça, né, as doutrinas, mas é mostrar como é que naquele ponto o cristianismo existia. Porque nesse ponto que o Didaquê foi escrito, tinha muita gente que estava vindo daquele paganismo profundo, gente que cultuava mesmo demônio e participava de orgia e, sei lá, às vezes até era pederasta. Depois você procura no dicionário o que é isso. Então, esse pessoal tinha que passar por uma classe. Tinha até um tempo, acho que era um ano. Tinha que passar um ano para poder, tipo, entre aspas, se descontaminar. Então o Didaquê, ele dizia tudo que o cara tinha que fazer. E tem algumas coisas interessantes que ele fala, por exemplo, assim, quando vier um profeta na igreja, né, na comunidade, receba ele com todas as honras, porque é um profeta de Deus. Supra ele de todas as necessidades que ele tiver. Trate o profeta como um homem de Deus. Aí no versículo seguinte ele fala assim: mas se ele ficar mais de 3 dias é falso profeta. Muito interessante. Quer dizer, se você perceber que ele tá ficando demais, é porque ele quer se aproveitar. O que é interessante, que a gente percebe que naquele tempo, né, o que eles chamam de profeta, que pode ser que fosse um missionário, pode ser que fosse um profeta mesmo, como a gente conhece, eram pessoas que ficavam viajando, né? Elas não ficavam fixas ali. Então, se o cara começar a ficar demais, isso é falso profeta, está querendo se aproveitar da igreja. Então, até isso de daqui ensina, é muito interessante. Vale a pena procurar para ler. Epístola de Barnabé, que não se sabe se é o Barnabé da Bíblia, Apocalipse de Pedro, Proto-Evangelho de Tiago e Terceira Epístola aos Coríntios. Esses livros têm coisas interessantes, mas não servem como doutrina, certo? Só como conhecimento. Fora esses aí, a gente tem quase 150 outros livros, só que a maioria deles tem uma conotação gnóstica, que era uma vertente filosófica que pegou o cristianismo e fez uma outra via. Então, por exemplo, aquele tal do Evangelho de Tomé, ele é gnóstico. Até a própria ciência fala isso claramente. Não é a gente que está denegrindo a imagem do Evangelho. Os próprios pesquisadores falam isso. Ele tem uma base gnóstica. Eu não vou entrar no detalhe aqui agora, mas os gnósticos acreditavam em coisas totalmente diferentes do cristianismo ortodoxo, né? A ponto de dizer, por exemplo, aquilo que eu falei, Jesus não tinha um corpo. Por que eles diziam isso? Porque para eles o corpo era do diabo. Tudo que é físico, para o gnóstico, é ruim, é maligno. Tudo que é espiritual é bom. Isso eles pensavam, né? Então a gente percebe essas doutrinas, né, ali dentro desses outros tantos, né? Então até a gente percebe por que esses evangelhos e essas cartas não entraram no cânon do Novo Testamento, porque eles destoam completamente do ensino de Jesus dos evangelhos, dos ensinos de Paulo, né? Então não dá para confiar nisso, né? Então
Mas olha como Paulo era esperto. Tem numa das cartas dele, Coríntios, 2 Coríntios, Paulo fala assim: eu, como apóstolo, tenho todo o direito de ser sustentado pela igreja. A igreja tem a obrigação de me sustentar, mas eu não faço uso dessa minha prerrogativa para que ninguém difame o evangelho por causa de mim. Justamente isso aí. Para que ninguém ache que eu estou querendo ganhar com a pregação do evangelho. O que Paulo fazia? Paulo passou, por exemplo, 1 ano e meio em Corinto. O que Paulo fazia? Paulo fabricava tendas. Paulo suava o dia todo trabalhando, e quando chegava na hora certa lá, você vê que horas era, ele ia lá e ensinava a igreja e reunia com a igreja, né? Paulo tinha o sustento dele próprio, justamente para não correr esse risco, sabe? Mas ele mesmo reforça isso. Olha, eu reforço isso: aqueles que trabalham na igreja são dignos do salário, mas eu prefiro não fazer uso disso, para ninguém ficar achando que eu estou querendo ganhar dinheiro. E acreditem, a quantidade de gente que vivia assim, a gente se espanta hoje em dia, né? Porque hoje em dia acontece também, né? Um monte de gente fica indo de igreja em igreja. Aqui apareceu uns assim, já chega perguntando: pastor, o senhor paga quanto para pregar, né? Teve um mesmo que foi assim, tava tudo muito lindo, muito bom. Aí quando chegou no último dia, o cara falou assim: pastor, hoje eu vou recolher uma oferta, o senhor me permite recolher uma oferta? Aí, não pode pedir, beleza. Aí fica 50 para mim e 50 para o senhor. Conversa é essa. 50 eu deixo para a igreja e 50 eu levo, beleza? Combinado? Aí ficou uma situação tão complicada, né? O cara já estava pregando, já estava todo mundo aqui. Assim, tá, tudo bem. Não volta mais, né? Esse não volta mais. Mas assim, isso não é só como hoje, isso já acontecia na época de Paulo. Tanto é que você percebe que tinha igrejas que tinha líderes, vamos chamar de rabinos, né? De mestres, que queriam usurpar a autoridade de Paulo na igreja. Para quê eles queriam isso? Porque eles achavam que Paulo estava pregando alguma coisa errada? Não, é para poder ganhar dinheiro às custas da igreja, né? Então Paulo foi muito esperto, né, quando ele fez isso, né? Bom, antes de seguir aqui para a questão dos manuscritos, só queria falar uma coisa. Nossa fé tem coisas que são racionais e tem outras coisas que são por fé, né? Até agora a gente está falando de coisa racional, na verdade, né? Coisa histórica, coisa que foi descoberta, etc. Mas o que a gente percebe por trás disso aí? É igual a história de Esther, né? A história de Esther é história. Não fala nem o nome de Deus, mas Deus está ali, trabalhando nas entrelinhas, né? A gente percebe como Deus é misericordioso e como Deus... É difícil achar uma outra palavra a não ser... Deus é retado. Deus é Deus. Por quê? A maioria das pessoas que tentam desacreditar a Bíblia, elas usam um argumento que até logicamente faz sentido. Faz você pensar. Me fez pensar uma época. Primeira vez que eu vi alguém dizer assim: rapaz, como é que você vai confiar num livro que foi adulterado pela Igreja Católica? Como assim foi adulterado pela Igreja Católica? Ô, meu amigo, a Igreja Católica dominou o mundo 1000 anos. Não é verdade? Não é isso mesmo? A Igreja Católica dominou o mundo 1000 anos. O Império Papal, né, dominava corações e mentes. A ponto de que, quando a gente chega, por exemplo, na época da Inquisição, olha o que acontecia. A igreja dizia quem morria e quem vivia. Então, e mais do que isso, a Bíblia, nesse período que ainda é chamado de Era das Trevas, né? A história chama o período medieval de a Era das Trevas. Pelo menos no Ocidente. No Oriente não era, mas no Ocidente foi realmente a Era das Trevas. Onde é que a Bíblia estava? A Bíblia estava trancada dentro dos mosteiros. Ninguém lia a Bíblia. Ninguém tinha a Bíblia para poder conferir. Quando alguém quisesse saber alguma coisa, tinha que perguntar ao padre. O padre é que ensinava a Bíblia. E aí a gente tem que ser justo também e dizer: alguns padres talvez até ensinassem a Bíblia corretamente, mas alguns talvez não ensinassem. Talvez não ensinassem nada, porque a Bíblia era pregada em latim. E aí, se o cara vivia na Alemanha e não sabia latim, ele só estava ali cumprindo um ritual, porque ele não entendia nada do que o padre falava, né? Se era na Inglaterra, mesma coisa.
do latim, inclusive, depois de um tempo caiu em desuso, né? Só ficou sendo mesmo a língua religiosa. Então, assim, é lógico a gente pensar que a igreja realmente podia ter pego a Bíblia e adulterado ela do jeito que quisesse. Até porque muitas cópias da Bíblia, né, nesse período aí, tiveram que ser feitas. E quem foi que fez essas cópias manuais? Foram os monges católicos, né? Mas Deus é tão misericordioso que isso não aconteceu. Contra todas as possibilidades, a Igreja Católica não tocou na Bíblia para mudar um tio, uma vírgula. Nenhum mesmo. Até algumas pessoas dizem, eu não compro Bíblia Católica. Pode comprar. Não tem diferença nenhuma. A tradução pode ser um pouco diferente, né? Porque eles se baseiam, muitas Bíblias, inclusive, deles se baseiam na Vulgata latina, né? Então talvez existam algumas diferenças de tradução. Mas o conteúdo ali não está adulterado. É a mesma Bíblia. A mesma Bíblia que o católico tem, é a Bíblia que nós temos. Mesminha. Então, a provisão de Deus ao longo desse período é fantástica. De perceber como Deus preservou a palavra dele, e não podia ser diferente, né? Porque como é que nós hoje em dia íamos crer se não tivesse a Bíblia, né? Então, vocês podem ter 100% de certeza que a Bíblia que está na sua mão é a mesma Bíblia que Jesus lia. Não, mentira, Jesus não lia essa Bíblia porque não tinha o Novo Testamento, né? É a mesma Bíblia que foi produzida pelos apóstolos, né? Que vem do judaísmo. Jesus usou o Antigo Testamento. Os escritos de Paulo que estão aí, foi Paulo mesmo que escreveu, certo? E isso é um motivo, na verdade, até da gente, inclusive é um costume até judaico esse, né? Toda vez que você for ler a Bíblia, agradeça a Deus. Agradeça a Deus, bendiga a Deus, né? Pelo fato de você ter a Bíblia na sua mão intacta. Porque muita gente já tentou destruir a Bíblia. Muitas. E Deus preservou ela, né? Então eu vou começar a falar aqui agora dos manuscritos, justamente para poder mostrar esse lado da preservação. A gente obviamente não tem nenhum original da Bíblia. Não tem original escrito por Moisés. Não tem original dos Salmos escrito por Davi. Não temos nenhum original de nenhum livro do Novo Testamento. É muito tempo para existir. Mas a gente tem uma quantidade tão absurda de cópias que não existe nenhum livro, eu vou frisar isso, não existe nenhum livro da Antiguidade que tem mais cópias do que a Bíblia. A Bíblia tem, eu não sei nem se eu botei aqui, do Novo Testamento. Só do Novo, tá? Não estou contando o Antigo. Só do Novo Testamento existem 24 mil manuscritos ao longo de muito tempo, né? Sendo que o mais antigo, vou até mostrar uma foto dele daqui a pouco, o mais antigo é do começo do segundo século, ano 150, mais ou menos, e é justamente o escrito de João. Então, a gente não tem os originais, mas a gente tem uma quantidade muito grande, né, desses manuscritos, eram cópias feitas à mão. Os responsáveis por essas cópias eram os escribas. Isso foi uma tradição, na verdade, vinda do judaísmo, né? O judaísmo já tinha os escribas, a gente até falou isso na semana passada, né? O Esdras, por exemplo, ele era um escriba. O que o escriba fazia? Ele copiava. O trabalho dele é esse. O trabalho do escriba é copiar a Bíblia, né? No caso específico da religião, né? E aí tem um detalhe interessante, só que eu acho que a foto, puxa vida, a foto não veio. Por algum motivo não apareceu aqui. Vou ver se eu mostro a vocês depois. Mas eu queria mostrar aqui um pedaço de um documento, do manuscrito. Deixa eu ver se tem internet aqui, se tiver até mostro. Vou mostrar. O judeu, ele tem uma reverência tão grande pela Bíblia, pela lei, que eu mostrei a vocês ali aquela foto, né? Eles, na sinagoga, como é um momento sagrado, vamos dizer assim, de ler a Bíblia, é um momento sagrado de estudar a Bíblia, eles não estudam num livro qualquer, eles estudam num rolo que é consagrado para aquele filme. Ninguém leva aquele rolo para casa, ele fica lá na sinagoga, guardadinho, enrolado numa manta, eles beijam na hora que eles pegam, tem um dia que eles dançam com aquilo, eles fazem festa com aquilo. E eles têm uma reverência tão grande com a Bíblia que, nesse processo de copiar os livros, né, os textos, eles tomavam o cuidado de copiar não palavra por palavra,
eles copiavam letra por letra, para ter a certeza de que vai ser copiado exatamente aquilo que está no original. Deixa eu pegar um aqui. Ver se eu encontro um aqui para mostrar a vocês. Na verdade, eu vou mostrar aqui uma em grego, justamente para mostrar como é que essa tradição foi passada. Talvez isso aqui não fique muito grande, mas isso aqui já dá uma dimensão da coisa. Então, observe, a tradição judaica diz assim, existe até uma historinha, né, que lá no Talmud, né, no comentário deles, que fala assim, o escriba mais velho ensinando o escriba mais novo o trabalho, o ofício. E ele fala assim, meu filho, quando você for copiar a Bíblia, você tome todo o cuidado para copiar letra por letra exatamente do jeito que você está vendo o outro manuscrito, porque foi pela palavra de Deus que Deus criou o mundo. Então, se você errar, você pode destruir o mundo. Eles falavam isso como uma tradição de ensino, né? Mas é muito interessante essa ideia que eles passam. Assim, ó, o mundo foi criado pela palavra de Deus. Se você perverter a palavra de Deus, se a palavra de Deus foi escrita errada, você corre o risco de destruir o mundo. Então isso era passado para eles de uma forma muito séria. E é claro que o ser humano é falho e existem erros de manuscritos. Existem, inclusive eu vou até falar isso aí, são as chamadas variantes, né? Existem muitas variantes e muitos erros de cópias da Bíblia. Mas o interessante é que esses erros não são erros que mudam o texto. São erros do tipo, o cara, vamos supor, vou dar um exemplo da nossa língua, era para botar uma vírgula, o cara esqueceu. Ou então, às vezes o cara confundiu uma pontuação com outra, ou uma letra com outra, mas na hora que você lê o texto, o cara trocou aqui um I por um L, mas dá para entender o que está escrito. Ele quis dizer Cristo, ele não quis dizer clandestino. Entendeu? Mais ou menos foi o que aconteceu. E isso, gente, novamente, isso não é atestado só por cristãos e por judeus. Isso é atestado por estudiosos, gente que estuda 4 anos na faculdade, depois faz mais 3 anos de mestrado, depois faz mais 2 anos de doutorado, e afirma isso, né, que o texto original não foi pervertido por causa desses pequenos erros. Bom, então olha só, esse já é um manuscrito do Novo Testamento, escrito em grego. Isso aí são caracteres gregos. As pessoas que fizeram as cópias do Novo Testamento seguiram a mesma tradição judaica. Então perceba que tudo bem que você também não sabe ler nada aqui, né? Para falar a verdade, nem eu. Mas você percebe que as letras estão todas ligadas uma na outra? Dá para você, assim, só de relance, dizer que palavra está separada de qual aí? Mesmo que você não conheça a língua, mas se tivesse um espacinho, dava para saber, né? Aquela ali é um, isso aqui é outro, né? Pois a grande maioria dos manuscritos que a gente tem do Novo Testamento são escritos assim. Existe um nome para isso, eu busquei esse nome e não encontrei, mas existe um nome para essa técnica. E isso é interessante, gente, porque mostra o cuidado da cópia. A cópia não era feita de qualquer jeito, não era feita nas pressas, até que tinha gente que tinha essa profissão, né? Trabalhava só nisso aí, só para isso. Então, é um detalhe muito interessante sobre essa questão dos manuscritos da Bíblia e dá a gente uma segurança um pouco maior dessa questão da transmissão, né, da gente ter certeza de que a gente realmente tem manuscritos próximos do original. Eu estou falando mais de Novo Testamento, mas do Antigo Testamento também tem um detalhe muito interessante. Alguém já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Alguém já ouviu falar disso aí? Eu tive o privilégio, obrigado, senhor, de uma vez que eu estava lá no Rio, em São Paulo estava tendo uma exposição, a única que teve até hoje no Brasil, dos manuscritos do Mar Morto. Então tinha lá pergaminhos originais e tal, foi muito interessante. E ainda dei a sorte de achar um rabino messiânico com uma caravana de gente explicando tudo, aí a gente colou, né? Colei atrás. O que são os manuscritos do Mar Morto? Existe uma seita dentro do judaísmo, assim como tinha o saduceu e tinha o fariseu,
existia uma seita que é hoje chamada de essênios. Eles viviam num mosteiro, eles eram uma seita monástica, como se fala, né? Eles viviam no deserto. Até alguns acham que João Batista teve algum contato com eles, porque também morava no deserto, no mesmo lugar e tal. Tinha atitudes um pouco parecidas com a deles, mas a gente não tem confirmação disso. Mas o interessante desses caras aí é o seguinte, eles tinham uma biblioteca e eles copiavam tudo, todos os manuscritos da Bíblia, né? Os antigos, eles copiavam também manuscritos novos. E muito interessante observar que foi encontrado, né? Deixa eu falar primeiro, já ia me adiantar. Em 1946, se não me engano, encontraram no deserto, enterrado dentro de cavernas, um monte de vasos de barro, e dentro desses vasos um monte de manuscritos antigos, em pergaminho. Justamente os manuscritos que esse pessoal produzia. Não tem só da Bíblia não, tem muita coisa deles também, da seita deles e tal. Mas tinha uma quantidade muito grande de manuscritos. Até hoje, ainda tem manuscritos que estão sendo traduzidos. Você tem noção, daquele tempo até hoje. Por que esses manuscritos foram escondidos? Porque Roma atacou eles. Roma falou assim, vocês não podem viver assim, ou vocês entram no eixo, ou a gente vai destruir vocês. E foi o que aconteceu isso. Roma destruiu o mosteiro, acabou os essênios. Mas antes disso acontecer, eles enterraram esses manuscritos, principalmente por serem manuscritos sagrados, né? E aí se descobriu isso. O que isso tem de interessante? Os manuscritos que a gente tinha até então, até 1948, né? Se não me engano, eu agora estou na dúvida do tempo, mas foi mais ou menos por aí, na década de 40, né? do século passado. A gente não tinha manuscritos muito novos. Os manuscritos mais recentes que se tinha era do século II depois de Jesus. Agora você imagina, o livro de Moisés foi escrito em 1400 antes de Cristo. E os manuscritos mais antigos que se tinha, por exemplo, de Moisés, era do século II, muito longe, né? E aí quando a gente chega aí nessa descoberta que se encontra esses manuscritos, encontram-se todos os livros do Antigo Testamento, menos Esther. Então a gente tem representação, nem todos estão completos, tá? Mas pelo menos trechos de todos os livros a gente tem. E o que isso provou? Provou que a Bíblia que se tinha até então era exatamente a mesma Bíblia que se tinha naquela época. Então a mesma Bíblia que a gente usa hoje, que na verdade vem mais ou menos dessa época, né? Vem até antes, porque a Bíblia em português foi traduzida no século XVII. Então a Bíblia que o João Ferreira de Almeida traduziu, o hebraico que tinha lá, é igual ao texto que tinha lá na caverna de Qumran, né, do deserto da Judéia, do século II antes de Cristo. Então assim, a crítica textual, né, o pessoal que estuda isso chama isso de testemunho. O testemunho do texto recuou 400 anos, né? Século II para o século II, né? 400 anos. Então, isso foi um achado, né? Não só arqueológico, mas para a gente isso foi muito importante. E esse é um forte argumento contra os que acham que a Bíblia foi adulterada. Diz, meu filho, faz o seguinte, vá lá no Museu de Jerusalém, certo? Vá lá e procura esse negócio aqui, o rolo de Isaías. Procura lá. Isaías é o único livro que foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto que está completo. É um rolo enorme. E lá em Israel existe um museu do livro. E existe lembra que eu mostrei o negócio da Torá, que tem um negócio que rola? Tem um negócio daquele desse tamanho assim, um monumento, né? Enorme. E ao redor desse monumento está o livro de Isaías, de uma ponta a outra. Você pode rodar ele todinho e ver o livro, né? E aí você vai lá, fala pro cara, né? Vai lá, lê lá o livro de 2 a.C., depois você pega a minha Bíblia e a sua que você tem em casa, leia, que você vai ver que é a mesma coisa. Ele não vai conseguir porque está em hebraico, né? Mas pelo menos você dá uma resposta, porque sinceramente eu fico muito chateado, não é nem chateado, eu fico irado quando eu vejo uma pessoa posar de intelectual e dizer, porque a Bíblia foi adulterada. É um ignorante o cara desse. Vai ler, velho. Na Bíblia não, vai ler livro de história, vai ler a parte lá do Museu de Jerusalém que fala sobre isso. Vai pesquisar, mas o povo fala muita asneira, né?
Enfim, então a gente está quebrando essas arneiras aqui agora. Bom, então olha só aquela questão das variantes que eu falei. O Novo Testamento tem cerca de 150 mil variantes, ou seja, escritas diferentes. A gente tem, tanto é que em algumas Bíblias, algumas pessoas já perceberam isso. Você está lendo um texto lá, de repente você acha um texto entre colchetes. Aí você, por que esse texto tem colchetes? Alguém já reparou isso em alguma Bíblia? Aí às vezes, nem toda a Bíblia explica. Algumas Bíblias vem lá uma notinha dizendo: esta passagem não se encontra nos manuscritos mais antigos, alguma coisa assim, né? Para dizer o quê? Que existem alguns manuscritos que têm aquela passagem, existem outros que não têm. O que isso diz pra gente? Que foi acrescentado? Não necessariamente. Pode ter sido suprimido também. De repente até por preguiça do cara que copiou. A verdade é essa. Acontece. Mas existem essas variações. Mas o que é interessante observar? E aí está aí esse fato aí. 99% dessas variantes são insignificantes para a compreensão dos textos. Ou seja, somente 1% dessas variantes é um pouco preocupante. E eu dou um exemplo. Tem alguns manuscritos que não citam o finalzinho de Marcos. Então, alguns manuscritos, por exemplo, não tem Jesus falando: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai. Não tem lá. Alguns manuscritos falam, vão contando a história da ressurreição, até dizer: então as mulheres foram e não acharam Jesus na tumba e foram falar com os outros apóstolos, e acaba. Não tem mais nada além disso. Então, esse é um exemplo de uma coisa que é um pouco preocupante, né? Porque tem algumas coisas ali que a gente se baseia naquilo. Mas isso representa 1% de todas as variantes. Isso também é um fato muito interessante, né? Porque quando se compara com outros livros, as variações que existem são variações que deturpam o livro, que acabam inutilizando aquela cópia, né, daquele livro. Isso não acontece com a Bíblia. O cuidado era maior, né? Eu daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre esse negócio de crítica textual, a gente já está acabando, que é justamente a parte acadêmica que lida com essa questão de manuscrito, de analisar os manuscritos antigos, comparar o que tem, o que não tem. Então existe essa como é que pode dizer, essa matéria, né, de estudo, crítica textual. Quem quiser pode se formar nisso. A análise de todos os livros, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, comprovam que a Bíblia não sofreu adulterações ao longo dos séculos. Então a gente já falou sobre isso. Graças a Deus, né? Então, só para dar dois exemplos. Um eu já dei, né, que é esse rolo de Isaías, datado do século I a.C. E isso aí é um pergaminho de pele de animal, né? Geralmente de cordeiro, de bode. E isso aqui é o manuscrito do Novo Testamento mais antigo que a gente tem hoje. É um manuscrito, existe uma variação aí, não dá para precisar, né, de quando ele é de fato, mas entre 125 e 150 depois de Cristo. Se você for parar para pensar, a gente considera, pela tradição, até a própria ciência meio que leva isso também como verdade, que o Apocalipse foi escrito em 96 depois de Cristo. No finalzinho do primeiro século. E essa cópia foi escrita mais ou menos de 35 a 50 anos depois. Então quer dizer, é pouco tempo, né? Então, um manuscrito tão próximo assim do que a gente considera ser o último livro da Bíblia é fantástico, né? E o detalhe, ele é escrito em papiro. Rapaz, eu disse que ia trazer o papiro e esqueci, não foi? Me lembra muito, trazendo essa informação bem. O papiro era feito com uma planta lá do Egito, né? Tem umas folhas largas, então eles faziam uma folha com isso, né? Trançando as folhas e tal. Então, isso aí foi preservado numa folha de papiro. Esse especificamente contém João 18, de 31 a 33. Pedacinho bem pequeno, né? Muito pequenininho. Bom, só uma coisinha aqui sobre essa ideia de crítica textual. Eu queria falar sobre isso pelo seguinte. Eu acho, creio eu, que até esse ponto aqui, a gente já sabe muita coisa sobre a Bíblia, né? A gente, creio eu, né? Tô querendo pela fé, que vocês
estão bem alicerçados de que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então assim, a gente confia na Bíblia, que ela é a palavra de Deus, mas um detalhe, a gente confia que a Bíblia hebraica e a Bíblia grega é a palavra de Deus. Entende o que eu digo? A Bíblia escrita no original, ela é 100% digna de confiança. Agora, a Bíblia traduzida para uma língua, ela perde um pouco dessa confiança. E por motivos óbvios, né? Não precisa ser muito gênio para pensar sobre isso. Basta você pensar num texto, vamos pensar no texto de Shakespeare, escrito em inglês, né? Eu vou falar o que eu já ouvi, vou repetir o que eu já ouvi. Shakespeare é o suprassumo do inglês. Na verdade, dizem que Shakespeare moldou o inglês, porque até então ninguém nunca tinha escrito um inglês tão lindo como Shakespeare. Aí o cara traduz em português. Já perdeu 20% do glamour. Entendem isso? Porque não é a língua original. A entonação é diferente. O verso, né, que faz ali é diferente, a rima é diferente. Não tem jeito. Alguma coisa se perde. Não tem jeito. A mesma coisa acontece com essa questão da Bíblia. Então, olha o que acontece. A crítica textual, ela tem por objetivo acadêmico, não espiritual, tá? Acadêmico, chegar à seguinte conclusão: quais são os melhores textos para a gente usar na tradução da Bíblia? Já que existem tantas variações, né, como a gente viu lá, 150 mil variações nos textos que a gente tem, sendo que a gente tem 24 mil manuscritos, né, mas tem muitas variantes. Qual o melhor texto? Até o século XVIII, só existia uma resposta para isso. O melhor texto é o que a gente tem. Qual o texto que a gente tem? É um texto chamado Textos Receptos. Era um texto que foi considerado durante muito tempo o melhor texto. Ele era o mais completo, era o mais usado, era o mais copiado, é o que tinha mais manuscritos, certo? Mas aí, chega um momento, em 1881, que dois caras, um chamado, não sei lá, Westcott e um, não sei lá, Hort, que eu não botei o nome deles aqui, eles são conhecidos como Westcott e Hort. Eles publicaram um texto dizendo o seguinte: olha, a gente acha que o melhor texto não é aquele. A gente acha que o melhor texto é um pouquinho desse, um pouquinho desse. E eles criaram um texto chamado texto eclético. Eclético por quê? Porque ele tem partes de vários manuscritos. Ele não é uma coleção de um só, como era o texto recepto. Isso foi bom e ruim. Foi bom porque esse cuidado da gente saber qual é o melhor manuscrito é válido, né? É válido. Mas o jeito que eles fizeram isso, a metodologia que eles usaram, não é todo mundo que concorda até hoje com a metodologia que eles usaram. Eu não vou falar disso aqui agora, porque eu nem tenho de cabeça, nem anotei. Mas eles usaram algumas metodologias que na cabeça deles fez sentido, mas na cabeça de muita gente não fez, inclusive na minha também não faz muito, o método que eles usaram. Mas o fato é que, a partir daí, as traduções da Bíblia passaram a ser feitas por esse texto. Então, a maioria das Bíblias que a gente tem hoje em dia, elas são traduzidas a partir desse texto crítico, que é uma coletânea, né, de algumas coisas. E o único, que eu saiba, a única tradução da Bíblia que se baseia no texto Receptos, que é aquele usado tradicionalmente, é uma Bíblia chamada ACF, chamada de Almeida Corrigida e Fiel, que é da Sociedade Trinitariana, se não me engano. É a única. Todas as demais são baseadas no texto crítico. Beleza, ponto. O que isso muda para mim? Na prática muda pouco, porque as verdades estão lá, certo? As verdades estão lá. Mas, do mesmo jeito que eu falei que a tradução ela é falha, aí é onde entra a questão da escola dominical, da necessidade da igreja, da gente estar aqui, apesar de eu não ser talvez a pessoa mais gabaritada para falar disso, mas é por isso que tem que ter gente que entende mais do que a gente para explicar alguma coisa. Eu mesmo vou começar um curso de hebraico agora. Eu quero entender mais isso aí. Porque a leitura melhor é a no original. Então, se todo mundo aqui pudesse ler no hebraico, você pode ter certeza que você ia descobrir coisas que na sua leitura normal da tradução em português você descobre. Entende isso?
Então, eu não estou querendo dizer isso para dizer a vocês que a Bíblia de vocês não presta não, tá? Me entendam. Ela até tem umas coisas que não prestam mesmo. Não é a Bíblia, é a tradução. A tradução da Bíblia, muitas vezes, ela peca. A tradução, não é a Bíblia que está errada. Eu vou dar um exemplo a vocês. Em Gênesis fala que Deus criou os mamíferos, Deus criou os animais aquáticos, tal. Aí na nossa Bíblia está dizendo assim, e Deus criou as aves. Aí vem o ateu e fala assim, rapaz, vocês são bestas, como é que vocês acreditam na Bíblia? Cadê os insetos? O morcego é ave? Cadê os outros bichos que não está dizendo lá? Aí quando você vai, eu mesmo já foi mesmo, né? A Bíblia fala das aves, cadê os insetos? A Bíblia não fala dos insetos, mas a Bíblia fala dos insetos. A tradução é que é mal feita. Porque lá fala o seguinte, e Deus criou todos os seres alados. Deus criou todos os seres que têm asas. Aí veio o engraçadinho da tradução e botou aves. O que está errado? É a Bíblia? Não, é a tradução que o cara diz que está errado. Então, o que eu quero dizer? Para salvação, a Bíblia que a gente tem na mão, ela é 100%. Agora, para um entendimento profundo, ela não ajuda muito. Então é por isso que é bom a Bíblia de estudo, é por isso que é bom participar de uma escola bíblica, comprar um livro para auxiliar, se puder fazer um curso de hebraico e grego, né? É, que já é outra tradução, né? Por exemplo, para a gente, nos ocidentais, fazer, criar, é a mesma coisa. Mas no original do hebraico, para eles, é diferente. Fazer tudo que Deus fez, inclusive os insetos, eles vão para a terra. E tudo que Deus criou, ele fez invisível, primeiro dele. Então, quando fala de criar, só fala duas vezes, eu vou parar, eu quero parar. Criar, ele criou o céu, animado, e criou com o homem, depois já perfeito. Passando com a nossa mais semelhança, a versículo 50, criou Deus o homem mais firme do Senhor. E já tinha feito, depois ele cria. Parece a mesma coisa, mas não é diferente. Inevitavelmente tem coisas que quando você escreve, você tem que achar uma palavra para usar. Você tem que escolher uma, né? E o grego e o hebraico é muito problemático nesse sentido, porque às vezes uma palavra tem várias conotações, várias traduções possíveis. Então o cara tem que escolher uma. Mas a verdade é que quando você vai estudar e vai explicar, muitas vezes até, ou vai pregar, você não tem como ficar preso naquela palavra, você tem que explicar tudo o que ela quer dizer. Então, por exemplo, quando a gente tem Paulo, a Bíblia falando do ágape, ou agape, né, no grego, a gente traduz como amor, mas é uma tradução extremamente pobre, porque o agape não é um amor comum, o agape é um amor sacrificial de Deus. Como é que você vai botar isso no texto? Porque Deus teve um amor sacrificial né? Divino pela humanidade. Fica muito longo, então o cara tem que escolher uma palavra para poder traduzir aquilo. Mas quando você vai perceber o que aquilo significa, é muito mais profundo, né? Então é por isso, gente, que isso exige talvez até um esforço a mais da gente, e eu acho que vale a pena, não tenho certeza que vale a pena, você se esforçar para você se aprofundar mais na Bíblia. Você ir além daquilo que está aí só superficial, porque tem mais coisa para ser descoberta aí. E eu não falo de coisas ocultas, de coisas tipo seita, sabe? Tipo assim, se você vier na minha escola bíblica, você vai aprender, quem não vem não aprende. Não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando de coisas que você, lendo em português, e sozinho muitas vezes, você não vai conseguir ter aquela profundidade. Aí vem Paulo e fala, é por isso que Deus botou pastores, apóstolos, mestres, profetas, né? Para que a igreja tenha um crescimento. Então, eu vou aprender hebraico. Não sei, mas tem um cara que sabe. Eu vou lá aprender com ele. Quem sabe até ensinar vocês um dia, né? Se eu conseguir. Prometo que se eu conseguir, eu ensino. Então, só para a gente fechar aqui, nosso tempo já esgotou. Tem algumas traduções que são importantes para a gente, para poder achar a melhor forma de traduzir a Bíblia para a nossa língua. Então, por exemplo, tem a tradução grega, que é a Septuaginta, tem a Peshitta, que é uma tradução numa língua chamada siríaco, do século IV, tem o texto massorético que o judeu usa até hoje, tem a Vulgata, que é a Bíblia em latim. Tudo isso foi usado inclusive por Lutero. Lutero usou a Vulgata
usou a Septuaginta e usou o texto maçorético para poder fazer a tradução dele do hebraico e do grego para o alemão, para poder perceber quais são as palavras que foram usadas. Então é interessante isso para quem estuda, né? Para a gente talvez na prática não seja tão necessário. Só para fechar aqui, Bíblia em português surgiu no século XVII com um cidadão chamado João Ferreira de Almeida. Ele traduziu o texto Inceptus na época, né? Só que as versões mais modernas seguem a tradução, o texto crítico, né? Existem algumas modificações. E finalizando de verdade, a Bíblia contém 1189 capítulos, 31.102 versículos. Detalhe interessante, a Bíblia nem sempre foi assim. Ela não foi originalmente escrita em capítulos e versículos, como eu mostrei a vocês, né? O texto foi escrito letra por letra, não se dividiu. Como é que foi essa divisão? No caso do Novo Testamento, foi feito por esse cara aí, Stephen Langton. Ele dividiu em capítulos no século XIII e depois, em 1550, um cara dividiu em versículos, né? Já antecipando um pouco o que a gente vai falar a partir da próxima semana, a Reforma Protestante, eu já falei isso, a Reforma Protestante fez uma coisa fantástica. Ela tirou a Bíblia do mosteiro e botou a mão na Bíblia do povo. Lutero foi o primeiro, na verdade não foi o primeiro, ele foi o segundo. Já existe um cara chamado Wycliffe que tinha feito uma tradução da Bíblia para o inglês, e por conta disso, o que aconteceu com ele? Foi queimado na fogueira da Inquisição, porque traduziu a Bíblia para o inglês. O Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, saiu, foi excomungado da igreja, daí teve a história da Reforma Protestante, e ele colocou a Bíblia na mão de todo mundo. Isso é bom? É. E não é também. É e não é. É bom porque a gente tem a palavra de Deus na mão e a gente pode, né, buscar ela sem ninguém ficar moldando a coisa e tentando talvez até criar uma doutrina na nossa cabeça, né? Mas ao mesmo tempo é ruim porque, estando na mão de todo mundo, qualquer um pode pegar, ler, interpretar do jeito que quiser e criar a maluquice que quiser. E a gente tem percebido isso acontecer ao longo dos séculos, né? Infelizmente, tem muita gente que até tem aquela piada que não é piada, né? É verdade mesmo que aconteceu, do cara não perceber que na passagem lá de Osés estava dizendo que era mulher adúltera. Ele não leu certo, ele leu a mulher adultera. Então o que ele entendeu? Deus está mandando eu adulterar com a mulher do meu vizinho. Aí foi lá e adulterou com a mulher do vizinho. Ainda convenceu, gente, vocês não conhecem essa história, não é verdade? Ele convenceu o cara de que Deus tinha dito a ele que era para ele adulterar com a mulher do cara. E o cara se Deus mandou, né? Fazer o quê? Aí o jornalista do Fantástico é que foi dizer pro cara, mas o senhor não leu isso errado, não? Não, tá aqui, ó. Aqui, ó. E mostrou pro cara. Vá, pega a mulher, adultera. Aí ele, mas tem um acento aí, ó, na letra U. Aí ele, olha, rapaz. Agora você chamou a atenção para uma coisa interessante. Essa foi a resposta do cara. Então, quer dizer, a Bíblia na mão de todo mundo também é perigosa, porque se faz, né, muita coisa errada com a Bíblia. Então, o que a gente vai começar a fazer a partir da semana que vem? A gente vai estudar técnicas de interpretação da Bíblia. A gente vai, inclusive, ver como é que o Novo Testamento, quais foram as técnicas usadas no Novo Testamento para interpretar o Antigo. Porque isso vai ajudar a gente a também interpretar o Novo, para não sair por aí pensando qualquer doideira, né? Um exemplo de vez em quando eu dou mesmo por exemplo, se qualquer um pode falar o que quiser, então eu pego aquela passagem de Apocalipse 12 que fala, então vi um dragão no céu, não tem essa passagem? E uma mulher vestida do sol, não sei o que lá, e eu começar a pregar, irmãos, os dinossauros vão voltar no fim dos tempos. Deus vai permitir que um ovo de dinossauro seja trabalhado igual o parque dos dinossauros, e os dinossauros vão surgir. Se eu não tiver nenhum critério, eu posso falar isso, não posso? O cara viu um dragão é um dinossauro. Então, a coisa fica complicada, né? A gente vai ver sobre isso aí na próxima aula. E já falei esses dois pontos aqui, né? Que a leitura diária e o estudo da Bíblia veio dos fariseus. Olha que interessante. Os fariseus é que criaram esse método sistemático de estudar a Bíblia, que a gente usa até hoje. E a escola dominical, como a gente conhece, foi criada por Robert Raikes em 1780 na Inglaterra. Aproveitando a deixa para dizer, não deixem de vir na escola bíblica dominical, né? Então, irmãos, alguém tem alguma pergunta, algum comentário?
Uma dúvida? Esse? Esse? Bom, então, só para fechar aqui, a gente vai orar para encerrar. Estava até conversando isso com o Tayara mais cedo. Alguns assuntos que a gente traz, até na escola bíblica mesmo, e eu sou dono de fazer isso, alguns assuntos parece que são muito teóricos, né? São muito acadêmicos até. Fica até parecendo assim, não preciso saber disso. Eu preciso buscar Deus, eu preciso orar. Precisa. Mas você precisa conhecer a palavra também. Porque percebe como uma leitura equivocada da Bíblia pode arruinar sua vida? Percebe que se fosse o caso, se a gente descobrisse que a Bíblia foi adulterada, que tudo que a gente crê é mentira, que Jesus nunca existiu, Jesus nunca fez milagre, Jesus nunca andou, Jesus nunca ressuscitou. Imagine se a gente descobrisse isso hoje. Eu não sei nem o que pensar. Não sei nem o que eu ia pensar. Se alguém chegasse, não, eu tenho uma constatação aqui de que tudo isso é mentira, tudo isso foi inventado, foi invenção. Que um cara lá, maluco, um cara chamado Paulo, inventou, tem gente que fala isso, né? Paulo inventou o cristianismo. Mas esse tipo de conhecimento que a princípio é teórico, na verdade ele é prático, porque coloca dentro da gente a certeza de que o que a gente crê é verdade. A gente não está crendo em lenda, a gente não está crendo em uma história inventada. É porque a gente não falou disso agora, talvez até se der tempo, mais pra frente até falo sobre isso. Mas uma coisa importante da gente perceber é a verdade do relato que a Bíblia traz. Porque, por exemplo, o Novo Testamento traz muita coisa que seria impossível ser mentira. Como é que um livro que foi escrito 30 anos depois da morte de Jesus ia falar toda a história de Jesus, que ele fez, que ele curou, não sei o quê, e não tivesse um ser humano que chegasse e falasse, isso é mentira, rapaz. Eu estava lá no dia. Não aconteceu nada disso. Está entendendo o que eu estou falando? Paulo veio e pregou Jesus em tudo quanto é parte, espalhou o evangelho por todo lugar. Não chegou um ser humano para dizer, rapaz, o que esse cara está falando? Por exemplo, Pedro, né? Pedro podia chegar e dizer assim, olha, o que Paulo está ensinando, gente, é mentira. Não foi assim que aconteceu. E eu estou falando especificamente porque tem algumas vertentes, algumas pessoas aí, que dizem assim, que o cristianismo original não é o mesmo cristianismo que Paulo implantou nas igrejas. Paulo criou o cristianismo como a gente conhece hoje. Paulo criou a divinização de Jesus. Foi Paulo que transformou Jesus num Deus. Mas que originalmente não era assim. Jesus era apenas o Messias, era o mestre e tal. Gente, isso é ilógico. Porque, e Pedro? Cadê Pedro? Cadê João, que foi o último dos apóstolos, viveu o século todo? Não teve um João para chegar e dizer assim, olha, isso que esse cara está falando é mentira. Não tem nada disso, Jesus não é Deus não. Não foi assim que aconteceu. Então, quando a gente analisa isso, a gente percebe que a nossa fé, ela tem um alicerce sólido. Não é só fé. Não é só, eu creio porque eu creio. Por que você crê? Não, porque eu creio. Ter fé assim é fácil, né? Mas não, existe um alicerce sólido para a nossa fé. A gente não crê em unicórnio. A gente crê num Deus verdadeiro, que atuou na história mesmo, que veio através do Filho dele, fez milagre, transformou um monte de gente, um monte de vida, né? Que morreu e ressuscitou, e que todas aquelas pessoas que viveram com ele, que andaram com ele, que comeram com ele, testificaram que tudo que ele fez foi verdade mesmo. E morreram por isso. Todos morreram. Só João que deu a sorte, não sei se foi sorte ou azar, mas foi o único que deu a sorte de não morrer martirizado. Mas todos os apóstolos de Cristo foram assassinados das piores formas possíveis. Pelo quê? Por uma mentira? Não tem lógica, né? Então, vá para casa pensando que tudo que você crê é verdade. Você está certo, mas não é porque você está certo, é porque a palavra de Deus está certa, porque ela é real e verdadeira, né? E tem poder para transformar vidas, e a gente sabe disso, né? Que ela vai além da letra, né? Ela vai além da letra.